Pois é, de volta agora ao segundo bloco do Estação Saúde. Conforme eu prometi e anunciei no primeiro bloco, o nosso assunto agora vai ser sobre quiropraxia. E aqui conosco, Diego Salles, que faz parte do Centro Paraibano de Quiropraxia. Daqui a pouco vamos ter duas pacientes infantis, né? Inclusive vai estar conosco também Jonas Guimarães, que faz parte do centro. Diego, seja bem-vindo ao Estação Saúde e suas considerações ao nosso público. Olá, gostaria de agradecer a oportunidade, doutor Júnior, de estar mais uma vez trazendo aqui um pouco mais sobre o que a quiropraxia pode fazer bem e trazer tratamento para a saúde de um modo geral. Com certeza, e para nós que fazemos Estação Saúde TV Master, o Grupo Alex Filho, é um prazer ter essa equipe conosco do Centro Paraibano de Quiropraxia, e o nosso assunto vai ser a quiropraxia na infância. Inclusive, a quiropraxia não utiliza medicamentos, e nem procedimentos invasivos. Nós vamos conhecer esse procedimento, inclusive, na área infantil. E vai estar conosco também, nesse momento, Jonas Guimarães e a garota Beatriz. Jonas, pode ir. Tudo bom com vocês? Olá, tudo bem? Tudo bem. Você é a Beatriz. Tudo bom, Beatriz? Pois é. Jonas, esse procedimento que nós vamos fazer, logicamente, é um procedimento na área infantil. Agora, antes de a gente começar o procedimento, a disfunção também é muito presente, é muito comum, por exemplo, em bebês, no caso? Sim, pode acontecer desde o parto. Então, se for um parto um pouco mais, vamos dizer assim, agressivo, na hora se for um parto normal, a criança, o canal vaginal pode ser um pouco mais apertado, então, quando a criança vai passando no canal, sempre, ou pode acontecer, um desalinhamento na vértebra, principalmente cervical. E essa criança, se ela não for cuidada, vai sofrer vários problemas durante a sua vida. Isso mesmo quando o bebê, na hora da passagem pelo canal, pode acontecer essa disfunção, não é isso? Isso. Nós estamos aqui hoje com esses dois quiropraxistas que fazem parte do Centro Paraibano de Quiropraxia. Eu quero lembrar que o telefone é 3021-8790, é isso mesmo? Isso. Nós vamos começar a iniciar o procedimento com você e no caso, pode iniciar, viu? No caso, meu caro Diego, existe uma idade específica para iniciar o procedimento? Não, a quiropraxia é para todas as idades e desde criança, desde os primeiros meses, a quiropraxia pode fazer sua intervenção. Claro que para cada disfunção, para cada problema encontrado, vai existir uma técnica específica. Desde o bebezinho, que o problema que o Jonas falou, do desalinhamento já nessas primeiras vértebras aqui, até a idade que a Beatriz está apresentando agora. Então, cada problema, cada disfunção, a gente tem um procedimento adequado, né? E muitas vezes é interessante que o problema que o bebezinho vai apresentar, o bebezinho que chora muito, o bebezinho que apresenta algum tipo ele não vai dizer que está doendo, né? Ele vai se manifestar de alguma outra forma, ou seja, chorando, né? Alguns outros sintomas como refluxo, alguma cólica, pode ser advindo desses problemas da coluna já nos seus primeiros meses de vida. Esses movimentos, Jonas, iniciais que você está fazendo, refere-se exatamente qual é o objetivo principal desse tipo de movimento que é feito? Bem, nós estamos fazendo uma correção dessa coluna, né? Então, o que está acontecendo nessa paciente? Ela chegou com um problema de escoliose. Daria para você vir para cá, sim, para ele explicar melhor. Ok. No caso dela, a questão dela vamos supor, seria escoliose, no caso. Sim. E aí já é uma paciente que nós estamos já cuidando com o tempo já. Então, ela chegou com um desalinhamento na região da pelve. E aí esse desalinhamento fez com que começasse um desalinhamento na coluna. Isso começou a aparecer a escoliose. A idade de Beatriz, qual a idade dela? 12 anos. 12 anos. A escoliose, na realidade, explicando melhor aqui, antes, um minutinho só, no caso da coluna, quando se fala em escoliose, é o desvio dessa peça? Exatamente. O que seria a escoliose, né? O desvio, nessa visão, se a pessoa olhando essa coluna de frente, essa coluna devia estar totalmente alinhada, retinha. Essa coluna já tem, assim, já está um pouco desalinhada, essa especificamente, né, essas vértebras, mas seria esse desalinhamento nesse sentido. E então, o caso de Beatriz, no caso com 12 anos, ela chegou a você já devido a essa questão do... Exato. A escoliose pode ser uma escoliose em C, fazendo C, ou uma escoliose em S. No caso da Beatriz, foi um caso
que chegou no seu início ainda, ela não apresentar uma escoliose. Uma pequena desvio e só em C, que aí fica mais fácil de tratar com esse tipo de abordagem que o Jonas está demonstrando. Jonas, nesse caso aí, os próximos movimentos, quais serão nesse caso? Bem, sempre nós vamos procurar esse desalinhamento das vértebras. Então, nosso exame vai ser um exame detalhado, vai procurar em cada vértebra o que está acontecendo nessa vértebra. E após isso detectado, nós vamos corrigir. Então, você pode olhar a questão da perna dela, é um pouco pé mais curto que o outro. Já existe uma pequena diferença de um para o outro, né? Uma pequena e nesse caso aqui, seria um dos primeiros sinais que há uma alteração? Que há uma alteração. Então, independente da idade, a criança, no caso dela que tem 12 anos, mas uma criança de 8, de 9, até um adolescente, uma vez tendo essa diferença no final da perna, automaticamente, possivelmente, teria ou é garantido ter esse desvio, Dico? Bem, o paciente já chega para a gente vai logo detectar se tem esse desvio, né? Porque é a nossa base. Certo. Então, se a base está errada, toda a coluna lá vai se modificar decorrendo dessa base. Então, se eu não tratar a Beatriz hoje, futuramente ela pode vir com hérnia de disco e outros problemas mais futuros. Então, gosto de tratar a paciente infantil por isso, porque a gente já elimina logo esses problemas de início. Era exatamente isso aí, Diego, que eu queria saber. No caso, pode continuar o movimento, viu, Jonas? No caso de Beatriz, né, é um caso, a gente sabe que o caso de Beatriz é um caso assim, o desvio é pequeno, mas ela está tendo hoje um tratamento no Centro Paraibano, mas caso esse tratamento não acontecesse, como é que seria no caso? Qual eram as consequências disso aí? Olha, com certeza, caso não se faça o tratamento, se tem aquela evolução da escoliose que muitos adolescentes apresentam, né? A escoliose juvenil, que se diz idiopática, né? A questão de ser idiopática, ou seja, sem motivo, sem causa, a gente já está vendo aqui que muitas vezes existe, na verdade, uma causa, né? Existe um fator que desencadeia. Esse fator da pelve é um deles, né? A criança que cai muito e aí o corpo não conseguiu realinhar bem e a pelve ficou desalinhada. Se não for tratado, isso evolui. E a gente sabe que existem casos de escoliose que já na adolescência, já com o paciente com 13, 14 anos, já tem um desvio mais acentuado, né? Que aí a qualidade do estirão vai promovendo esse desvio. Então, nesses casos, o acompanhamento tem que ser realmente mais preciso, mais direto, né? Tem que ser mais bem visto por parte do profissional que está acompanhando, o fisioterapeuta, e aí envolvendo também outras atividades físicas para complementar o tratamento. Mas é algo que os pais realmente devem ficar atentos. Nós percebemos que quando ele está fazendo um movimento, existe um estalito, né? Aquele estalozinho igual quando você fosse fazer isso no dedo, né? Esse estalito, aí eu ia perguntar, me empresta aqui um pouquinho. No caso, Beatriz, não é isso? Beatriz, na hora que ele fez esse movimento, sentiu alguma coisa, alguma dor ou não? Não, só senti um pequeno estralo. Você só escutou o estalinho, não é isso? Isso. No caso aí, eu achei interessante, porque daqui eu ouvi, né? Uhum. A gente não estava com o microfone muito próximo, mas esse estalito que dá, chama-se estalito no caso? É um estalo, o barulho audível, né? Que é promovido por um efeito físico, biofísico. Ou seja, você deu exemplo aí como se fosse exatamente o mesmo processo de estalar dedos, certo? Mas quando eu faço um estalar de dedo separando, puxando a articulação, eu promovo uma rápida mudança de pressão dentro da articulação, forma-se uma bolha e quando essa bolha é desfeita, se tem o som, certo? Tanto que se eu tentar estalar o mesmo dedo novamente, eu não consigo. O que é diferente e assim, dessa forma que eu faço, é segura, a forma que o Jonas fez, acabou de ser segura, né? Diferente de outra pessoa vir, ou mesmo a pessoa mesmo, querer se manipular, né? Que aí gera um certo atrito na articulação, porque ela não está fazendo o movimento correto. E a nossa dica, em termos de quiropraxia aqui em João Pessoa, é o Centro Paraibano de Quiropraxia, com essa dupla, que são os nossos consultores, Jonas Guimarães e Diego Salles. O telefone é 3021-8790. Se você perdeu essa entrevista, fique tranquilo, nós vamos mostrar agora o site, diretor. Vamos ao nosso site. O site é o www.estaçãosaudetv.com.br. Vamos colocar na tela, se possível, já que dá tempo, talvez não dê mais tempo. Mas você, aí, ó, olha só, você acessa estaçãosaudetv.com.br e você vai ver essa matéria, essa entrevista na íntegra, daqui a mais ou menos uns 15 dias,
é o Estação Saúde TV. Se você perdeu qualquer entrevista dessa, você pode, inclusive você também vai localizar o Centro Paraibano de Quiropraxia nesse site. A todos vocês, de volta, uma boa semana. Ao agradecer a Jonas, muito obrigado pela participação. Aliás, Diego, a Jonas e a minha amiguinha, né? Nicole, valeu, hein? A todos vocês, uma boa semana. Estaremos de volta. Também, Beatriz, obrigado. Voltaremos na próxima semana com mais um especialista em saúde.